Nesse vídeo eu vou te explicar 7 pontos que todo investidor deveria saber antes de começar a investir. São 7 itens super simples e fáceis de entender. E se você entender esses 7 itens, você vai conseguir montar uma carteira melhor de investimentos, entender melhor o mercado financeiro e conseguir estabelecer melhores metas lá para frente, para longo prazo. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Partindo para o primeiro ponto, é entender o seu perfil de investidor. Entendendo isso é super fundamental, é uma etapa fundamental para você como investidor. Porque cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem os seus objetivos, cada pessoa tem uma situação financeira diferente. E você precisa saber a sua. Por exemplo, se você é um investidor conservador, você é uma pessoa que vai querer investir em investimentos mais focados em renda fixa, mais seguros, que vão te trazer uma tranquilidade muito maior, sem grandes oscilações. Já um investidor agressivo, ele é aquele que tem um apetite a risco, ou seja, é aquele que vai buscar uma rentabilidade maior, mesmo correndo um pouco mais de risco. E já o investidor moderado é um meio termo dos dois. O moderado ele vai querer sim ter a segurança, mas ele está disposto a abrir mão de um pouco dessa segurança para ter uma rentabilidade melhor lá na frente. Fora isso, fora saber se você é conservador, moderado ou agressivo, você vai saber como escolher os melhores investimentos para o seu perfil. Porque, por exemplo, você pode ser um investidor conservador, mas que pensa no longo prazo. Pensando dessa forma, pode ser interessante você entrar no mercado de renda variável. Por quê? Porque são muitos anos, e quando são muitos anos de investimento, muitas vezes o risco ele se dilui ao longo do tempo. Então você não precisa estar preocupado com grandes oscilações quando você está pensando de 10 anos para frente, por exemplo. Em resumo, entender o perfil de investimentos é saber como você vai se portar nos seus investimentos e também em quais ativos você vai investir. Isso vai influenciar de forma super positiva na sua performance como investidor. O segundo ponto é conhecer todos os tipos de investimentos no mercado. Porque não adianta nós sabermos o nosso perfil de investimentos e não sabermos no que investir. Então, por isso, nesse momento, dedique um pouco do seu tempo para estar estudando cada tipo de investimento existente no mercado financeiro. Existe um livro que fala bastante sobre quase todos os tipos de investimentos, que é o do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Esse livro ele comenta sobre todos os aspectos de quase todos os tipos de investimentos no mercado financeiro do Brasil. Eu sugiro essa leitura para que você conheça um pouco melhor os tipos de investimentos. E aí dentro disso tem vários, ações, fundos imobiliários, títulos públicos, opções, commodities, criptomoedas, enfim, diversos tipos de investimentos que tem uma gama muito gigante de investimentos para você estudar. O terceiro ponto, que é o que eu sempre bato nessa tecla, faça um plano de investimentos de longo prazo para você. Faça um planejamento, monte o seu. E para fazer isso, eu anotei 6 passos para você conseguir montar o seu planejamento. O primeiro deles, definir os objetivos financeiros. Antes de investir, o ideal é que a gente saiba os nossos objetivos financeiros lá para frente. Se é, por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, atingir a independência financeira, receber renda com esses investimentos, vai depender só de você e do seu próprio objetivo. Então, em primeiro lugar, defina os objetivos de longo prazo. O segundo ponto é conhecer o seu perfil de investidor. Não vou entrar aqui porque eu já falei no primeiro ponto nesse vídeo. Terceira dica para montar o seu planejamento dos investimentos é escolher os investimentos adequados ao seu perfil de investidor. Como eu disse, você pode ser conservador, mas um investidor conservador pode também estar investindo em renda variável. Então vai de cada pessoa e você tem que ter um sentimento, tem que estar entendendo e sentindo o mercado ao longo dos investimentos para aí sim estar tomando essa decisão. O quarto ponto, definir uma estratégia de investimentos. Isso é importantíssimo porque isso também define a sua estratégia como investidor. Definir a alocação de ativos, quando que você vai rever a sua carteira, quando que você vai aportar, com que regularidade que vão vir os aportes, qual a estratégia de ações, qual a estratégia de fundos imobiliários e assim por diante. A minha estratégia de investimentos é 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em caixa, 22% em investimentos internacionais e 3% em criptomoedas. Dentro de cada um desses tópicos, existe uma outra estratégia por dentro. Por exemplo, a de ações, eu utilizo uma variação
da estratégia BEST do Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores pessoa física aqui do Brasil. Eu utilizo a estratégia dele pensando em alguns setores que ele compra e eu faço a minha escolha dos meus próprios ativos. O quinto ponto, monitore e ajuste a sua carteira de investimentos. Porque não adianta nós irmos aportarmos todos os meses sem saber muito o que a gente está fazendo, o que comprar. Porque pode acontecer que, por exemplo, no meu caso, a parte de 25% de ações esteja em 35%. E aí eu preciso aportar no restante dos outros tópicos, em fundos imobiliários, em caixa, internacional ou criptomoedas, para que essa parte das ações diminua. Então isso é super importante para a gente manter uma regularidade na nossa carteira, saber exatamente o que a gente precisa comprar ou vender. E o sexto ponto, para formar um plano de investimentos adequado ao teu perfil, é manter-se atualizado. Essa é bem simples. Se cadastre em newsletter, olhe sites de notícias todo dia, uma vez por semana, depende de como está o seu tempo, para você estar sempre atualizado de notícias do mercado financeiro como um todo. Por exemplo, o caso da Americanas. Muitas vezes a empresa perde o fundamento de um dia para o outro e você fica ali esperando o próximo aporte para se atualizar. Não faz muito sentido. Dê alguma lida, simples, não demora a fazer isso. Usa uns 15 minutos do teu tempo todos os dias que vai estar tudo certo. Lembrando que é em mente que esse planejamento dos investimentos e todas as estratégias que eu falei aqui tem que ser flexíveis e adaptáveis. Porque, por exemplo, para mim, eu tinha uma estratégia um pouco diferente. A minha parte de criptomoedas era um pouco maior, eu tinha 5% em criptomoedas. Porém, ao longo dos anos eu vou ajustando esse percentual na minha carteira de acordo com o que o mercado está mostrando para a gente. E por isso eu diminuí em criptomoedas e aumentei na parte de internacional. Antes da gente continuar aqui, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, que vai me ajudar bastante para entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, continuando, o quarto ponto, diversificar os teus investimentos. Pensa comigo, vamos supor que um investidor A tenha 10 mil reais em um único ativo e o investidor B tenha 10 mil reais em 10 ativos diferentes, R$1.000 em cada um, sendo que o investidor A e B têm o mesmo ativo. Um dos ativos do investidor B é o mesmo que o investidor A comprou. E por acaso esse mesmo ativo ele foi à falência, a empresa foi à falência, a empresa quebrou. O investidor A ele vai estar ferrado, porque ele comprou um único ativo. E o investidor B ele tem mais 9 dentro da carteira. Então não é um percentual tão grande para que ele fique 100% preocupado e tire ele do jogo. Não, você tem que então diversificar para que não aconteça isso, para que você não corra o risco da ruína, que é estar 100% exposto a um ativo e esse ativo vir a zero. Além de que, vários estudos mostram que a diversificação entrega rentabilidades maiores no mercado de renda variável. Então, se está funcionando para todo mundo, por que você não vai diversificar o seu capital? Além do mais, que não só pensando em ações, mas pensando em classes de ativos, como ações, fundos imobiliários, caixa, internacional e criptomoedas, nós temos que diversificar entre setores também, entre classes de ativos. Por quê? Não adianta eu ter 100% em ações brasileiras e o Brasil, vamos supor que vira uma Venezuela da vida. A Bolsa de Valores vai se desvalorizar e como 100% do seu patrimônio está em ações, isso vai te afetar demais. Enquanto que o investidor tem somente 20% do patrimônio em ações brasileiras, ele vai sentir bem menos do que você. Por isso, diversifique o capital, principalmente em outro país, na parte internacional, porque muitas vezes quando tem crise aqui no Brasil, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, a parte da sua carteira que está dolarizada, que está no internacional, vai subir junto também. O quinto ponto, acompanhar os teus investimentos. É super importante você saber como que está indo a sua carteira de investimentos, acompanhar o desempenho, saber quais ações você comprou, porque não adianta a gente fazer aportes mensais e não reajustar a carteira ao longo dos anos. De repente, alguma das ações, algum dos ativos que você comprou perdeu completamente o fundamento e não faz mais sentido você ter aquele ativo em carteira. Por isso, você deve pensar em acompanhar os seus investimentos no mínimo mensalmente, para que você tenha noção de como estão indo e de como está se entregando a rentabilidade. Além do mais, de que para não precisar ficar fazendo um estudo a todo momento, mensalmente, eu sugiro que você faça um estudo da sua carteira inteira uma vez ao ano. E eu sugiro que seja no seu aniversário, porque na maior parte das vezes, quando as pessoas pensam uma vez por ano, elas fazem ou em dezembro ou em janeiro. Então por que não fazer no seu aniversário, para que
esteja tudo ok e você fuja do que a manada está fazendo. Então faça esse acompanhamento da sua carteira como um todo no teu aniversário, na data do teu aniversário, para que você consiga ter noção do que está acontecendo na sua carteira. Então, para acompanhar isso, usa planilhas, usa aplicativos, que tem diversos aplicativos aí no mercado. Tem o aplicativo Status Invest, o Kinvo. Faça planilhas no Excel que atualizam automaticamente as cotações de mercado. Isso é bem simples, no YouTube você acha como fazer uma planilha dessa. E fazendo isso facilita o seu processo de investir todo mês, porque você vai saber exatamente aonde investir, quanto investir em cada classe de ativo que você precisa, seguindo a sua estratégia que você definiu inicialmente. O 6º ponto, tenha uma mentalidade de longo prazo. Tem vários estudos também que mostram que acima de 10 anos, como eu comentei anteriormente, dificilmente os investidores perdem dinheiro. Em 99% dos casos, os investidores que investem há 10 anos ganham dinheiro. Ao contrário do que acontece no day trade, em que 93% dos investidores perdem dinheiro, somente 7% ganham. Eu sei que ter uma mentalidade de longo prazo é bem difícil em um mundo em que a gente vive, em que a gratificação instantânea é super valorizada, em que a gente queira sempre comprar coisas para estar inflando o nosso ego. Então por isso eu trago algumas estratégias para você conseguir ter mentalidade de longo prazo. Primeiro ponto é definir objetivos de longo prazo. Como eu comentei lá anteriormente, comprar casa, comprar carro, atingir a independência financeira, fazer alguma viagem, sempre tem objetivos. Segundo ponto, pratique a paciência. Aprenda a esperar, a aportar todos os meses, que ao longo de 1 a 2 anos você aí sim começa a ver resultados na sua carteira de investimentos e aí sim você vai ver que todo esse trabalho duro valeu a pena no fim das contas. E além de que ter um objetivo definido e tendo paciência, você vai deixar de tomar decisões de modo instantâneo, sem pensar muito. O 3º ponto, foque na jornada, não apenas no destino. Linkando com o ponto anterior, eu não estou dizendo para você pensar só lá na frente, só pensar na sua independência financeira. Pense também no seu lazer, pense em viagens para fazer nesse meio tempo, porque você precisa apreciar também esse momento de acumulação de capital que você está fazendo. Porque não adianta você ficar 100% pensando naquele destino, naquele objetivo que você quer atingir, sendo que nesse meio tempo foi só estresse. E lá na frente você vai estar velho e pode ser que esteja com um monte de problema psicológico por conta do processo ser um processo super ruim para a sua vida. Então por isso aproveite esse processo, compre coisas, faça viagens, mas se organize para fazer todas essas coisas. Faça viagens? Faça, mas se organize para as viagens. Compra algumas coisas que você simplesmente quer? Compra, só que se organize. Próximo ponto, invista em educação financeira. Eu já te parabenizo por estar aqui nesse canal, por estar também pesquisando coisas na internet sobre investimentos, porque isso é imensamente importante para quem quer atingir objetivos financeiros lá na frente, ou até mesmo objetivos financeiros de curto e médio prazo. E o último ponto para ter uma mentalidade de longo prazo é construir um planejamento financeiro, como eu sempre falo aqui. Isso vai fazer com que você não desvie do seu objetivo final. O que eu aconselho você pensar é pensar na independência financeira lá na frente, receber uma renda com os seus investimentos no futuro. Tendo um planejamento definido e você estando comprometido com esse planejamento, você não vai desviar das rotas. Pode ser que no meio tempo você precise comprar uma coisa de maior valor ou outra, mas isso você vai reajustar no caminho e nunca vai se perder nele. Vai sempre em rumo à independência financeira, ao que você quer. Lembra que a mentalidade de longo prazo pode levar um pequeno tempo para estar construindo essa mentalidade, mas pode ter certeza que vale a pena. Quando você começa a ver os resultados, você vê que faz total sentido. E o 7º ponto é buscar um acompanhamento profissional, seja um assessor de investimentos, um consultor financeiro, um planejador financeiro. E caso você queira esse aconselhamento profissional, eu tá te ajudando a montar esse planejamento, tá montando uma carteira de investimentos junto contigo, junto com os teus objetivos, tem o link aqui na descrição para você abrir conta com a minha assessoria aqui na XP. Então hoje aqui a gente falou sobre 7 itens importantes que todo investidor deveria saber e tenho certeza que agora você está 1% melhor do dia para que você invista, para que você tenha sucesso financeiro. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!